Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 e ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento e que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine em Mateus capítulo 12. E saiba que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E lembrando
que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa live com as nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração agora para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus para os sorteios dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e os livros da Bíblia Sagrada. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor
e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 8. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início aqui ao sorteio dos 20 números dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número aí para fazer parte deste exército, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número par 8. Não, é ímpar? Perdão. De número ímpar 7, rebanho de número ímpar 7 e de número 8 par. Sejam todos muito bem-vindos para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Livro de Neemias, 13 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Neemias. Capítulo 7 do livro de Neemias. Capítulo 7 do livro de Neemias. Contém 73 versículos, que diz assim: Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, e eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente ao Senhor Deus, mais do que muitos outros. Ele disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto os guardas ainda estão ali, se fechem as portas e se tranquem. Ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente, e as casas não estavam edificadas ainda. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. E o livro sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Ana Maria. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 4 do livro de Daniel, para a meditação do rebanho. Capítulo 4 contém 37 versículos, que diz assim: A loucura de Nabucodonosor.
versículos 6, 7 e 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos ao sorteio do livro, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. E o livro sorteado foi o livro de Ruth, capítulo 4. 4 capítulos, perdão. E, gente, glórias ao nosso Senhor Deus, Senhor. Capítulo 4 do livro de Ruth. Vamos aqui. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos, que diz assim: Noemi e Ruth, versículos 5, 6, 7 e 8. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe. Eu, Senhor, use convosco de benevolência, como vós usaste os que morreram comigo, que morreram e comigo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de Filemon, um capítulo. Filemon, um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Filemon contém 1 capítulo e 25 versículos, que diz assim: Paulo intercede em favor de Onésio. Glórias ao nosso Senhor. Versículo 13, 14, 15 e 16. Eu queria conversá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que os recebas para sempre. Não como os escravos, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que na carne quer no Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número ímpar 11 e rebanho de número 12, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Atos, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4 do livro de Atos. Capítulo 4 do livro de Atos contém 36 versículos. A comunidade cristã. Versículo 32, 33, 34 e 35.
Da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Portanto, os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositava aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora ler para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com esta proposta disponível em nossos vídeos, em nossos canais. Perdão. A denúncia de número 61. As denúncias são mais de 70, sendo a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministro. E atenção, se você ou sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitude. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com esta mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nesta sua igreja virtual, @IG 318 37 300, através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Em o nome santo do nosso Senhor Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulo. O sorteio do capítulo do livro de Romanos. E o capítulo é o capítulo 10 do livro de Romanos. Capítulo 10 do livro de Romanos contém 21 versículos. Israel não pode alegar falta de oportunidade. Versículo 16, 17, 18 e 19.
Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 2 do livro de 1 Timóteo contém 15 versículos. A prática da oração por todos os homens, um só mediador. Versículo 1, 2, 3 e 4. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos a vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante do Senhor Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. E o livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Vamos ao sorteio, capítulo de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses contém 17 versículos, que diz assim: o caráter do homem da iniquidade e a sua derrota. Versículos 7, 8, 9 e 10. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Glórias ao nosso Senhor. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. E o livro sorteado é o livro de Joel, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 3 do livro de Joel. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Os juízes do Senhor Deus sobre as nações inimigas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eis que naqueles dias e naqueles tempos em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam por entre o povo, repartindo a minha terra entre si. Lançaram sorte sobre o meu povo e derramaram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Que tendes vós comigo, tiro esse dom, e todas as regiões da Filistias.
É isto vingança que quereis contra mim? Se assim me quereis vingar, farei sem demora cair sobre a vossa cabeça a vossa vingança. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. E o livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas. Todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas. E o capítulo sorteado do livro de Jonas é o capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Glórias ao nosso Senhor. Versículos 7, 8, 9 e 10. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vem? Qual a sua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler agora para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. A denúncia é a denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77 das mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor Deus. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes dessa igreja virtual, @AIG 1-318-37-300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar início agora aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize agora aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar lhe, lhe cedendo o livro, perdão, Senhor, lhe cedendo o livro em um capítulo da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro. Escolha o número aí, mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 11 do livro de 2 Coríntios contém 33 versículos. Paulo continua a sua defesa. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suporta-me, pois, porque zelo por vós com zelo do Senhor Deus, visto que vos tenho preparado para vós apresentar como virgem pura a só um esposo que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Oséias, 14 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. E o livro, e o capítulo sorteado é o capítulo 14 do livro de Oséias. Capítulo 14. Contém 9 versículos. Promessas de perdão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, tendo convosco palavras de arrependimento, e convertei-vos ao Senhor. Diz ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro é o livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Obadias contém um capítulo com 21 versículos. Os pecados e o castigo de Edom. Versículo 8, 9, 10 e 11. Não acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que farei parecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Saul. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados para que do monte de Saul seja cada um exterminado pela matança, por causa da vitória feita a teu irmão Jacó. Cobrir-te-ás a vergonha e serás exterminado para sempre. No dia em que, estando tu presente, estando lhes levarão os bens, e estrangeiros lhe entrarão pelas portas e deitarão sorte sobre Jerusalém. Tu mesmo eras um deles. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Crônica.
E o capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 10 do livro de 2 Crônicas contém 19 versículos, que diz assim: Roboão causa separação entre as tribos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Foi Roboão a Siquém, porque todo o Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão. Voltou do Egito. Mandaram chamá-lo. Veio ele com todo o Israel a Roboão e lhe falaram: Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Amós, 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. O capítulo sorteado foi o capítulo 9 do livro de Amós. Capítulo 9 do livro de Amós contém 15 versículos. Os juízes do Senhor Deus são inevitáveis. Versículo 1, 2, 3 e 4. Viu o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse: Fere os capiteis e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que desça ao mais profundo abismo, a minha mão se atirará de lá. Se subirem ao céu, e de lá os farei descer. Se o esconderem no cume do Carmelo, de lá buscarei-o, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Se forem para o cativeiro diante dos inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Denúncia de número 81. Atenção com as mais de 70 denúncias, afirmações e desafio das 12 igrejas virtuais com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 81. E também um desafio que as 12 igrejas virtuais estão fazendo para nós provar que estamos errados, omitindo com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós das 12 igrejas virtuais temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas estiverem ouvindo a palavra ministradas através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é, e em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, foco nos versículos 21 a 26, 2 Coríntios 3, foco no versículo 17, Colossenses 2, foco no versículo 5, Mateus 18, foco no versículo 20, Mateus 16, foco no versículo 18, Apocalipse 22, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco nos versículos 20 e 23, e 2 Crônicas 24, com foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, e que os templos físicos podem ser eficientes que as 12 igrejas virtuais, e anular, com base na Bíblia Sagrada, os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber
um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 42 dentro das mensagens com a hashtag anunciar a mensagem do século e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 7. Oração de número 7. Glórias ao nosso Senhor. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live da Tua Igreja Virtual, @IG1-318-37-300, estas vidas que estão junto conosco em um só Espírito, sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração, para serem igrejas vivas do Senhor Jesus o Cristo, com abundância de boas obras, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, em nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação no final desta live. Livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 contém 15 versículos. A ira e a misericórdia do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra Ninive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bansã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Capítulo 1 do livro de Gálatas. Capítulo 1 do livro de Gálatas contém 24 versículos. Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Versículo 18, 19, 20 e 21. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago e o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante do Senhor Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícias. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo 28 do livro de Êxodo. Capítulo 28 do livro de Êxodo contém 43 versículos. O Senhor Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e teus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdote, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal,
um sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 12 do livro de Apocalipse. Capítulo 12 do livro de Apocalipse contém 18 versículos. A mulher e o dragão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Viu-se grande sinal na terra, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida grita com as dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho com 7 cabeças, 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Glória ao nosso Senhor. Vamos ao último livro. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, 65. Livro de Judas contém 25 versículos. A profecia apostólica exortação. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, as quais vos dizia: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora mais uma denúncia, a denúncia de número 79. Muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 70 denúncias com um prêmio somado que ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar que são mentiras. Atenção, nem as igrejas, nem os seus líderes têm permissão para exercer as atividades do Evangelho, só porque é necessário que tenha, no mínimo, 3 denominações diferentes e unidas, para que as pessoas tenham escolha e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus, o Cristo e dos seus apóstolos. Elas também não têm permissão para oferecer partido político às pessoas, mas sim somente políticos de mandato ou candidatos. Pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandatos, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro, o tributo de César, Marcos 12, com foco no 14 a 17. Segunda, orações, 1 Timóteo 2, com foco de 1 a 8. Terceira, honrar, Romanos 13, com foco de 1 a 7. Quarto, fazer o bem, 1 Pedro 2, foco de 11 a 17. Ensinar e praticar como está escrito, Mateus 5, foco 17 a 20. Sexto, o Senhor Deus é com todos, Provérbios 8, foco 13 a 21. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 40 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar as Mensagens dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus
para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos agora dar início ao sorteio. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 7. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 4. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Atos, capítulo 4. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 10. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 14. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 19. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Amós, capítulo 9. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 1. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 28. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 12. E por último, você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo e curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na @IG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que são mentiras. E se você
quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as atividades, com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, com a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço a todos pela presença nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo, para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Deus. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E espero vocês na próxima live.